Olá, olá a todos, bem-vindos, bem-vindo quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir ou já está assistindo a gravação. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre as armadilhas das preocupações improdutivas. Convida seu amigo ou sua amiga, principalmente se um dos seus amigos vai prestar concurso ou vai fazer uma prova do Enem. Vai convidando o pessoal, porque hoje a gente vai trazer muitas estratégias para lidar exatamente com as preocupações improdutivas que fazem verdadeiras armadilhas e se tornam verdadeiros labirintos aí para quem sente e para quem está, aliás, dentro do perfil muito preocupado. Eu sou Tereza Eutrópio, sou uma das coordenadoras e psicólogas da Clínica Abrangente, que é uma clínica de psicoterapia breve sistêmica. A psicoterapia breve trabalha com foco em situações específicas, em problemas pontuais, e de forma colaborativa o terapeuta e o paciente, nós vamos buscando encontrar soluções para aquelas situações. Então, hoje a gente vai falar das armadilhas das preocupações improdutivas. Vocês podem convidar amigos, colegas para assistirem, né, a live. É só clicar aqui no aviãozinho e enviar o convite. A gente vai fazer uma live breve também, e que posteriormente vai ficar gravada, principalmente porque a gente está aí se aproximando do Enem e muitas pessoas sofrem dessa questão de uma preocupação improdutiva excessiva, certo? Bom, pessoal, então olha só, quem não é preocupado que atire a primeira pedra. Todos nós nos preocupamos, isso é natural, isso é nosso, é de todo ser humano, é biologicamente inclusive necessário, porque são as preocupações que fazem com que a gente se proteja, são as preocupações que vão realmente nos proteger de estímulos externos, de ameaças, de situações que podem ser perigosas. Vou tomar uma aguinha. Porém, o excesso, né, todo e qualquer excesso, ele é prejudicial. Então, para quem está chegando, né, agora, eu fui bem pontual aí para começar a live. Quem está chegando agora, o nosso tema hoje são as armadilhas das preocupações improdutivas. E eu perguntei aqui ao pessoal, né, que quem não é preocupado, que atire a primeira pedra, quem não tiver um mínimo de preocupação. Todos nós temos um lado preocupado, e isso biologicamente, inclusive, é necessário para a nossa evolução e a nossa proteção. Porém, tudo em excesso é demais, tudo em excesso faz mal, né? Até um excesso de água, por exemplo, pode ser prejudicial em algumas situações. E aqui, né, na Clínica Abrangente, como eu me apresentei, como nós trabalhamos com terapia breve, o nosso método é exatamente buscar estratégias, soluções, intervenções que resolvam aquela dor emocional do paciente naquele momento e que ele leve da terapia recursos e ferramentas para ele utilizar ao longo da vida dele. E muitos dos nossos pacientes chegam com um perfil e um quadro de preocupações excessivas, né? E de preocupações improdutivas, que é o que eu vou diferenciar agora aqui
agora para vocês. Pedir também ao pessoal, né, que se quiser convidar um amigo, clicar nesse aviãozinho que tem aqui do lado e enviar a live. Vou até enviar aqui, ó, para uma minha professora de Pilates, que eu acho que ela merece assistir essa live, porque ela é bastante preocupada e com preocupações improdutivas. E se vocês estiverem gostando, né, vocês cliquem também nos corações, porque aí o Instagram fica sabendo que é um conteúdo de qualidade. Bom, então é muito comum que as pessoas busquem a psicoterapia com esse perfil de uma pessoa preocupada. Sou uma pessoa muito preocupada. E a gente começa a separar, né, aí o que é uma preocupação que é produtiva e o que é uma preocupação que é improdutiva. Eu sempre gosto de contar uma história pessoal que eu sempre fui, quando criança, né, muito preocupada. A minha história de vida me levou a ser uma criança preocupada, mas eu era muito responsável, estudiosa, aquelas coisas, mas sempre achando que o pior ia acontecer, principalmente em relação às provas. E todas as provas, a minha família é assim, bem religiosa, especialmente minha mãe, todas as provas eu falava assim: ai mãe, por favor, reza para mim, reza para dar certo, por favor, acende uma vela para dar tudo certo. E aí minha mãe rezava, acendia vela, e um dia ela falou assim: olha, chega, não vou acender vela, não vou rezar para você, porque você me desorienta, você sofre demais. E depois, no dia seguinte, eu falo: Maria Tereza, como é que você foi? Eu falei: fui bem, mãe, fui tranquilo. Então, olha, não vou mais acender vela. Você vai precisar diminuir aí essa preocupação. Não existia, na minha época de criança, psicoterapia com a acessibilidade que a gente tem hoje, né? Nós nem sabíamos que existia essa possibilidade. Mas a minha mãe, de uma forma intuitiva e ali, acho que usando um pouco da pedagogia dela, ela me ajudou ela colocou um freio, ela colocou um pare. E outra coisa, ela me mostrou evidências. Ela falou: olha, você se preocupa aqui excessivamente e aqui não acontece o que você está se preocupando. Então, eu não vou mais acender vela e ficar me desgastando. Então, você também deveria fazer o mesmo. Ela usou, sem saber, uma das técnicas que eu vou falar aqui hoje, que é a técnica de buscar as probabilidades e as evidências, certo? E aí qualquer dúvida ou qualquer comentário que vocês quiserem falar, vocês podem ir colocando aí também para gente discutir. Então, olha só, nós recebemos pessoas que têm medos os mais diversos: medo de avião, medo de dirigir, medo de cachorro, um receio de cometer muitos erros, o medo de não ser aprovado em alguma prova, muita ansiedade para prestar um concurso, para prestar o Enem, tanto que a gente tem um programa específico para quem trabalha para quem vai fazer o Enem, que se chama Zen no Enem. E a base de todos esses medos, de todas essas fobias, são as preocupações e principalmente as improdutivas. Eu vou falar um pouquinho mais de forma didática, mas é para fazer sentido quando eu trabalhar as estratégias que eu vou sugerir para vocês. Então, a gente tem aí dois tipos de preocupação que a gente diferencia. Uma preocupação que é produtiva e a improdutiva, que tem as armadilhas aí que laçam, né, que nos laçam, que nos prendem. O que seria uma preocupação produtiva, principalmente pensando em concursos, defesa de dissertação, de mestrado ou de uma tese de doutorado, enfim. Eu vou prestar um vestibular, uma prova, e eu estou ali muito preocupada, eu fico preocupada. A preocupação produtiva é aquela que eu vou conseguir
me mover, que vai me levar a um planejamento e que vai ter uma solução. Então eu posso me preocupar, será que eu estudei por exemplo, toda a matéria que eu precisava realmente? Então vou dar uma revisada. Será que eu estou levando tudo que precisa, né, para a prova, no dia da prova? Fiz a minha inscrição corretamente? Como que eu me alimento para a prova, né, para o dia da prova, para eu ter um bem-estar? O que eu posso fazer para dormir melhor? Então, todas essas preocupações são preocupações produtivas porque elas têm uma solução. Eu posso agir sobre elas. Então, se eu tô tão preocupada, né? Porque eu tenho um sono leve, com medo de dormir mal, né? Antes da minha prova. Isso tem solução? Tem. Talvez eu possa tomar um chá antes dessa prova e já ir tomando esse chazinho antes para poder me habituar a ele, dormir com mais tranquilidade. Isso tem solução. Nossa, eu sou tão esquecida, medo de não levar os meus documentos. Bom, isso tem solução. Eu vou organizar uma pasta, vou colocar tudo, fazer uma listinha, fazer um checklist. Então, são preocupações que me levam para frente, que me levam a agir, né, de uma forma com solução. Aí chegam as benditas das improdutivas. As improdutivas são os famosos e se's. E se na hora da prova, nossa, eu tiver uma dor de barriga? E se essa dor de barriga não passar? E se for tão forte que eu não consiga ficar ali fazendo a prova? E começo a engordar, né, a alimentar uma preocupação básica, aí geralmente um pensamento negativo, geralmente uma catástrofe, e vou engordando, e o meu corpo vai reagindo àquilo com liberação de adrenalina, de cortisol, e fico presa nisso, caio nessa armadilha. Pronto, fui pega numa primeira armadilha de uma preocupação improdutiva. Eu falo que preocupação improdutiva, quem é mãe aqui, ou também, né, que tem criança em casa, vai entender. É mais ou menos assim, é aquela preocupação que não larga do seu pé, que fica igual uma criança chata ali do seu lado, né, e fica assim, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Enquanto você não der uma resposta para ela, ela não vai te dar sossego. Ela fica te pentelhando ali. Então, as preocupações improdutivas, geralmente elas são mais catastróficas. Elas procuram fazer, o nosso cérebro, né, procura nos proteger de alguma possível ameaça. Porém, são questões que a gente não tem controle sobre elas e por isso elas geram mais angústia, mais ansiedade e ficam rodando na nossa cabeça. Tá fazendo sentido, gente, aí para vocês? Queria que vocês me dessem um ok. Eu tô vendo aqui Fernanda, um pessoal que... Marília, me diz aí como é que tá. Vanessa... a Maria José, Majária Pérez, que fez o curso de metáforas comigo. Tá ok? Tá ficando tranquilo? Posso seguir? Então, vou seguindo. Bom, então, o primeiro passo que a gente trabalha com o nosso paciente que vai fazer a prova e ensina a ele também fazer, é fazer essa diferenciação. Pera lá, essa preocupação é produtiva ou ela é improdutiva? Tem solução ou não tem solução? E o ditado popular fala, né, que o que não tem solução, solucionado está. Ou Rubem Alves também costuma, em um dos textos dele, ele fala que se não tem solução, então não é um problema. Claro que não é tão simples assim, mas são formas da gente já começar a pensar
sobre um outro prisma, um outro ângulo, essas preocupações que ficam rodando muito. Outro dia, fazendo um atendimento, inclusive de uma pessoa que já me autorizou a dar o exemplo dele em relação a provas, né? E ele, o medo dele era de, ele teve várias reprovações em um concurso específico. E quando ele buscou terapia, ele ia ter de novo essa prova. O medo dele já não era nem mais só da reprovação, mas era o medo de repetir o número de reprovações. Então, olha para vocês verem, algo que ele não tinha nenhum controle. Então ele ficava, e se eu reprovar, e aí começar de novo um ciclo de sofrimento, e começar a sentir de novo dor de barriga, de novo ansiedade. Então, o que nós fizemos foi primeiro pensar, isso é uma preocupação produtiva? Isso te leva para frente? Não. Ela é improdutiva. Por quê? Porque a gente ainda não tem o resultado dessa prova. O que você precisa fazer? Se preparar para essa prova. E diminuir esse impacto dessa repetição desse ciclo de reprovações. Então, é uma preocupação improdutiva. O que nós vamos fazer com ela? E aí tem algumas técnicas que eu quero sugerir para vocês, né? E olha só, gente, técnica é algo interessante, estratégia, técnica, é muito importante que cada um observe se faz sentido para ele, se tem a ver. E eu até separei aqui algumas estratégias para que vocês possam usar em situações, em momentos diferentes. Porque se eu estou aqui fazendo uma live e me vem uma preocupação improdutiva, suponhamos, nossa, será que está sendo bom para o pessoal? Será que eles estão gostando? A única forma de eu saber é perguntar. Mas e se eles não responderem e eu ficar no vácuo? Isso aqui pode vir em questões de segundos na minha mente. Mas se eu já tenho uma técnica, por exemplo, de que agora não é a hora de eu me concentrar nisso, e eu penso rapidamente, para, Tereza, foca aqui, eu já vou usar uma forma específica para um momento onde eu preciso parar o pensamento. Mas tem outras situações em que a gente não vai parar o pensamento. E é aí que eu quero falar para vocês. E aí, aproveitando o meu exemplo, eu quero saber, tá ficando ok, gente? Tá claro? Helena, Juliana, me falem aí se tá ficando. Me deem um retorno. Enquanto isso, eu tomo água. Bianca, eu não sei se é a Bianca, não, é a Bianca Menezes. Bom, então, seguindo, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é questionar exatamente as nossas preocupações improdutivas. Será que eu vou ter dor de barriga na hora da prova? E se eu tiver dor de barriga? Porque a preocupação improdutiva, ela aparece muito na forma do e se. E se eu tiver uma dor de barriga muito forte? Meu Deus do céu, como é que vai ser? Nossa Senhora, só de pensar eu já passo até mal. É necessário que nessa hora você já comece a se questionar. Pera lá, para. Isso que você está pensando, tem como você ter uma resposta? Você tem controle sobre isso? Não, não tem controle sobre isso. Então, eu vou deixar isso de lado e vou dizer para mim mesmo, isso é uma preocupação improdutiva. Eu não tenho controle sobre isso. O único controle que eu posso ter aqui agora, por exemplo, é do meu ar-condicionado e de tudo mais. O único controle que a gente tem, né, são dessas coisas assim e daquilo que depende de nós. Mas o que não depende, nós não temos esse controle. Então, a primeira forma é desenvolver um diálogo interno para te dar uma sacudida. O que eu vou falar aqui agora pode parecer estranho, mas olha só.
as preocupações improdutivas, elas nos colocam num estado de transe negativo, uma hipnose negativa. O que é isso? O estado de transe é quando a gente se foca, a gente foca muito em alguma coisa. A negativa é quando a gente fica tão focado que gera um estado de consciência diferente. Eu já começo a imaginar coisas, o meu corpo começa a sentir como se a situação estivesse ocorrendo, né, que é o processo de ansiedade, e isso faz mal. Então, quando eu desenvolvo uma técnica, primeira técnica aí, desse diálogo interno, de falar, Tereza, para. Isso você não tem controle sobre isso. A única coisa que você tem controle é ter uma boa alimentação antes e se preparar fisicamente para não ter nenhuma dor de barriga na hora. Mas se você vai ter lá especificamente, você não tem controle sobre isso. Então, vamos dar uma reduzida nessa necessidade de controle. Só essa conversa, naturalmente, gente, já faz isso, ó, com o nosso cérebro. Ele entende que, ai, que alívio, não tô tão ameaçado assim. E aí, o funcionamento da ansiedade diminui. Bom, uma segunda técnica. Quem tem preocupação improdutiva, vocês acham que vive no presente ou no futuro? Já que você que entrou aí agora, gente que fica aqui fazendo a live fica doido para conversar, para ter uma troca aí. Gente, quando a preocupação improdutiva vem, é lá no futuro que a gente tá. Eu lembro muito de uma amiga que a filha dela foi trabalhar em outro estado. Na época, ela, sabe, dessas meninas que só, né, ficava sempre com a família e tal. E quando ela conseguiu esse trabalho em outro estado, ela falou assim, ai mãe, eu não sei se eu vou, como é que vai ser, eu não sei o que e tal. Aí a mãe dela falou, mas minha filha está indo, né, com seu namorado, vocês dois vão morar juntos lá e tal. Ela falou, tá, mas e aí, né, quando eu engravidar, como é que vai ser? Ela falou, você vai ficar grávida lá. Ela falou, mas e quando o neném nascer, quem que vai me ajudar? Eu falei, gente, mas já nasceu? Eu não tô sabendo qual é o nome. Então, assim, ela não tinha nem ido, ela já estava se preocupando se ela engravidasse e quem queria ficar com ela durante a licença maternidade. Aliás, ela não sabia nem se ela ia ter filho. Então, é exatamente isso que a Jaque colocou aqui, né? A pessoa fica no futuro, porém, ela já vai vivendo aquilo. Vocês percebem que é uma armadilha, que é um transe negativo? E o que na terapia breve, sistêmica e aqui na clínica a gente trabalha muito? Exercícios e técnicas que dão uma sacudida, né? Para a pessoa falar, opa, deixa eu voltar, né? Deixa eu sair, parece que eu fui abduzida, então deixa eu voltar e pôr meu pé no chão. Uma das técnicas que nós trabalhamos muito é a atenção plena, ou seja, a pessoa desenvolver a consciência de que ela está aqui e agora, né? De que ela ainda não foi morar lá nesse outro estado, de que ela ainda não está grávida e que ela precisa comer o boi aos bifes, que ela precisa ir um dia de cada vez. Então, o estar no presente, o aqui e agora, que é um exercício constante que a gente sugere para os nossos pacientes, é uma coisa simples e parece um milagre, mas simplesmente vai fazendo com que a pessoa pare de vivenciar situações que ainda não ocorreram, situações que ainda não ocorreram e que possivelmente não vão ocorrer. Porque lembrando lá da minha história com as provas, né, como a minha mãe dizia, olha, você sofre tanto, e depois você fala assim, nossa, foi ótimo, acho que foi tudo bem, tranquilo. Que a sua noção de perigo tá incoerente com o resultado. Geralmente aquele cenário catastrófico que a gente cria na nossa mente, ele não acontece naquela dimensão.
por isso são improdutivas, porque eu não tenho ação sobre elas, não tenho como solucionar naquele momento, não tenho controle, e são as típicas preocupações que a gente, que é mais velho, né, chama de procurar chifre em cabeça de cavalo. Quer dizer, o cavalo não tem chifre, você tá lá procurando. Ou minha mãe falava, é sarna para coçar. Você tá procurando uma sarna para coçar. Não tem evidências, não tem nada que mostre que aquilo vai acontecer, mas a pessoa ela vai crescendo esse tipo de pensamento. Ok, gente? Bom, então falei aí uma segunda técnica, né, que é procurar estar no presente, se puxar. A gente fala muito isso aqui mesmo, né? Assim, olha, volta, pé no chão. Diminui aí a razão, aliás, a emoção, e usa mais a razão, né? Começa a observar, busca mais a lógica. Eu tenho episódios de dor de barriga constante quando eu vou fazer uma prova? Não, eu não tenho. Então, não justifica que eu fique com esse medo. Ah, mas eu já tive sim outras vezes. Ok, então justifica. Mas você tem como prever, você tem uma bola de cristal, você tem certeza, tem como, aliás, ter certeza de que você não vai ter. Só um pouquinho, gente. Tem como ter certeza de que eu não vou ter? Não, não tem como ter certeza. Então, é improdutiva. Não tem o que eu fazer sobre isso aí. Ei, Júnia, boa noite. Bem-vinda aqui. Bom, então essa estratégia, né, de puxar, né, e sair desse transe negativo, dessa emoção muito forte, é o que a gente chama de racionalizar. Deixa eu puxar pela razão aí, certo? Bom, e tem uma outra situação que é quando as preocupações improdutivas eu já fiz de tudo e elas continuam ali. Sabe, vou pegar o exemplo de novo da criança, né? Que você já respondeu, tipo, ô mãe, o que foi? Ah, não, só queria te perguntar não sei o que, mas ô mãe, e volta. Quando fica ali a preocupação atazanando, igual um mosquitinho mesmo, um pernilongo que fica ali zoando, né, no seu ouvido, você precisa dar atenção a essa preocupação. Não adianta fugir dela. Então, nós temos uma técnica que a gente chama de hora da preocupação, ou momento da preocupação, ou lista da preocupação. Cada terapeuta vai trabalhar aí com o seu paciente de uma forma, mas aqui no abrangente, a gente diz para a pessoa, bom, então, ok, o mosquito tá aí, vamos ouvir então o que ele está te dizendo. Pega um papel e escreva então todas as preocupações que estão vindo. Todas as que estão vindo. Tenho medo de passar mal na hora da prova, e se cair uma questão que eu, nossa, não sei absolutamente nada, e se cair exatamente aquela matéria, né, que eu tô com mais medo dela cair na prova, todos os ICs, coloca ali, dobra e fala, bom, agora eu tenho solução, tenho como resolver isso? Tem, então eu vou pôr na frente. Não tem, então isso é improdutivo. A gente precisa trabalhar o aspecto cognitivo em situações onde a emoção está muito aflorada. Faz sentido aí, Júnior? O que você está achando? Faz sentido para vocês, gente? Ei! Bom, e aí, olha só. Às vezes uma estratégia que eu tenho que funciona em um lugar não vai funcionar em outro. Então, por exemplo, na hora de dormir, nessa hora são os momentos, é o momento, aliás, em que as preocupações improdutivas adoram chegar. Na hora que você fala assim, agora eu vou relaxar. E às vezes a pessoa está tão preocupada de forma tão
improdutivamente, ela já está inclusive com um hábito, né, de um padrão aí mental de tanta preocupação, que ela fala, ah, e se eu não conseguir dormir? E se eu não conseguir relaxar? Aí ela se preocupa até por não conseguir dormir. Nessas horas, o que a gente combina, né, com as pessoas? Observa que tipo então de preocupação que vem. O pensamento fica colado ali, ele não sai, ele não te dá uma brecha. Bom, aí uma das estratégias na hora de dormir. Então, eu vou deixar essas preocupações virem, mas em um outro contexto, de uma outra forma. Por exemplo, eu vou me assentar, se eu quiser eu fecho os olhos e começo a pensar quais são as minhas preocupações aqui agora. Se eu não dormir bem, aí eu vou ter pouca noite, né, horas de sono, amanhã eu vou acordar nervoso e talvez não faça a prova muito bem, ou não consiga estudar. Essas são as minhas preocupações, quero anotar? Anoto. Geralmente, ao fazer isso, o sono já vem. Isso eu tô falando por experiência de anos de clínica aqui e das minhas colegas também que a gente vivencia. Quando a gente aceita, né, o pensamento e não fica ali brigando com ele, é como se a gente falasse para essa criança, o que você quer? Você quer saber se você pode comer doce agora ou não? Não, não pode. Ou pode. Enfim, eu dou uma resposta para a preocupação improdutiva, aí o meu cérebro se tranquiliza e geralmente a pessoa dorme. Se já existe um estado de tensão e estresse, para cada pessoa a gente passa também um exercício de relaxamento, um exercício de indução do sono para a pessoa ter uma boa noite de sono. E nós temos ainda aqueles momentos que a gente está lá estudando. Estou estudando para o Enem, estou estudando, e aí começam a vir, né, os pensamentos. Nossa, puxa vida, mas eu não estudei essa questão da Palestina, por exemplo, em história, se cair isso, nossa, tô ferrado, puxa vida. Gente, se eu não passar nesse Enem, meus pais vão ficar tão decepcionados comigo. Nossa, como que vai ser? E a hora que eu pegar o resultado e não tiver meu nome, como que eu vou falar isso para as pessoas? Então, esse looping aí, esse momento de várias preocupações do e se improdutivas, se vem em um momento, por exemplo, que eu estou ali na hora da prova, a gente volta com a pessoa lá na primeira técnica, para e avalia. Isso é produtivo, isso é improdutivo. Você já fez a prova? Não. Já teve resultado da prova? Não. Então, agora, o que eu posso fazer agora, nesse momento? Me concentrar. Bom, se por exemplo eu continuo, eu já fiz isso, já conversei comigo, fiz o meu diálogo interno, mas o pentelho do pensamento está ali. De novo vou recorrer à metáfora da criança insistente, né? Muitas vezes essa criança insistente, o que a gente precisa fazer com ela? Um limite, falar, olha, não posso te atender agora. Antes, quando existia, né, telefone fixo e daqueles de fio ainda por cima, né? A gente estava às vezes no telefone e o filho tá lá, mãe, oh mãe, e a gente falava, né? Eu falava, espera, e o menino tá lá, mãe, oh mãe, espera. E aí o que a gente precisava fazer? Parar o telefonema, né? Falar assim, você vai me dar um minutinho? E ir lá, dar às vezes um torra na criança, falar, espera, você não tá vendo que eu tô no telefone? Não pode, não sei o que você quer? Mas algum limite era necessário, né, que a gente colocasse ali na criança. Quer dizer, eu tô falando mas ainda tá, gente? Eu só tô dando exemplo porque o telefone sem fio eu não podia sair andando como é o celular hoje, né, pela casa. Mas vamos imaginar então que você tá lá e o menino tá, oh mãe, oh mãe, oh mãe. Enquanto você não fizer um pare, uma pausa, um limite, ele vai continuar andando. A mesma coisa em alguns momentos com o pensamento improdutivo. Aquele momento que já
Você já usou 1, 2, 3 vezes as técnicas que a gente trabalhou, né, e escolheu e falamos aqui. Não surtiu efeito e eu preciso de um pare. Geralmente nós trabalhamos com os nossos pacientes que eles criem uma forma de se sacudir mesmo e de sair desse transe ou de pôr esse limite nessa criança insistente, nesse pensamento insistente. Pode ser criando uma imagem, por exemplo, de um carimbo, do tipo, nessa hora você vai imaginar mesmo um carimbo, pare, proibido esse pensamento, o pare. Ou você vai dizer para você mesmo, chega, Tereza, já deu. Ou você vai imaginar então que aquele pensamento é uma pessoa mesmo, você pode criar um personagem e você falando, dá licença, chega, já deu. Eu gosto muito de um videozinho que circulou muito na internet, que é uma criança falando assim, chega, já deu por hoje. Essa é uma cena, por exemplo, que eu uso com algumas pessoas. Ela pensar, chega, já deu por hoje. Aí a gente introduz humor e isso se torna um marco cerebral. Aquilo vai fazer um sentido para a pessoa conseguir estancar, paralisar aquilo naquele momento. Então, outro dia um rapaz me falou assim, nossa, eu tô na festa com os meus amigos, né? Tô lá me divertindo e de repente eu penso, nossa, mas e se cair tal matéria nessa prova oral e eu não souber? Nossa Senhora! Então, naquela hora, ele não vai conseguir ter um diálogo interno, ele não vai conseguir avaliar se tem uma solução ou não. Ele não vai conseguir nada disso, ele está no meio da festa. O que é ali indicado para aquele momento? Que ele use essa técnica de vamos parar. Chega, já deu por hoje. Ou não está no lugar disso acontecer. Vamos pôr um limite. Então, olha só, se você vai fazer aí, né, uma prova, se você vai prestar um concurso, ou o Enem, que está agora bem próximo, pensa nessas formas que eu falei aí para vocês, e veja qual que faz mais sentido. A Jaqueline da clínica também já fez uma live há 15 dias, que está salva aqui no nosso Instagram, também com outros exercícios, com outras técnicas que vão te ajudar aí, né? Que vão te ajudar, inclusive, a entender que uma prova, um concurso, uma defesa de tese, de dissertação, ela vai muito além do aspecto emocional também. Tem questões práticas que te ajudam a ir bem nessa prova ou nesse concurso. Eu gosto muito de usar, às vezes, gente, uma história da minha sobrinha. Hoje ela tem 18 anos, mas ela tinha uns 5, e ela assistindo uma novela, se não me engano era aquela novela, nossa, tão antiga, o Clone, e ela assistindo com a mãe dela à tarde, né, assim, assistindo assim, viu um pedacinho e viu a moça chorando, né, era a Giovanna Antonelli, chorando e tal, e ela perguntou, nossa mãe, mas por que ela tá chorando e não sei o quê? E a mãe dela falou assim, Ana, é porque eu acho que o namorado dela brigou, largou ela ficou sozinha e tal. E ela, mas mãe, por que ele fez isso? E a minha cunhada, não, isso é uma novela, é uma ficção, não é verdade e tal. Tá, passou um tempo, horas depois, a Ana Clara chega perto da mãe dela e fala assim, mãe, eu tava aqui pensando uma coisa, o que eu posso fazer por essa moça? Nada, né? Então, o problema é dela. E aí eu brinquei com a minha cunhada, falei, essa não vai precisar de terapia tão cedo, que ela já tá trabalhando aí, né, a questão de evidência, se é uma preocupação produtiva ou improdutiva com 5 anos de idade. Mas essa é uma história que eu costumo contar exatamente para gravar e para marcar aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fazer naquele momento? Ou não posso fazer nada, né? Então, como Ana Clara, o que eu posso fazer por ela? Nada. Então, se a pessoa está ali na festa,
ele não tem, inclusive, como exercitar essas outras técnicas mais cognitivas. Ele pode fazer uma respiração rápida e tal, mas o mais indicado é que ele estanque e dê um basta nessa preocupação. Tipo, ó, já deu por hoje. Já veio, já me pentelhou bastante aqui. E cada pessoa, nesse programa, né, que a gente desenvolve de preparação emocional das pessoas para o vestibular, para um concurso, vai ser, obviamente, como, né, a gente fala muito, sob medida. E a Dani está colocando isso aqui, né? É aquela pergunta, né, Dani, que a gente usa muito. O que eu posso fazer por isso agora? Eu posso fazer alguma coisa por isso agora, nesse momento? Não, não posso. Né? Eu posso? Então tá. Se tem solução, é algo produtivo, é uma preocupação que eu posso transformar em ação. Né? Porque tem essa questão, se eu não tenho como agir, né? Se eu não tenho ação sobre aquilo, é improdutivo. Pode vir a ser produtivo depois, mas nesse momento é improdutivo. Então essa pergunta, o que eu posso fazer agora por isso? Ela é ótima, né? Uma pergunta assim, para vocês terem mesmo no bolso, quando esses pernilongos aí da preocupação improdutiva forem surgindo. Então, nós vamos levar em conta nas estratégias, né, o perfil de cada pessoa, que tipo de preocupação e o local, inclusive, né, que ela está para ela executar essas estratégias. Perguntas que vocês querem colocar, observações, alguma pergunta sobre o que foi falado, ou até mesmo, eu não expliquei talvez, né, para quem chegou depois, nós temos um programa, né, de terapia breve específico para as pessoas que vão prestar algum concurso, alguma prova. A gente começou isso com o Zen no Enem, né, para as pessoas que vão, para os estudantes que vão prestar o Enem, vão fazer a prova do Enem, e expandimos, né, para as pessoas que vão fazer qualquer outro tipo de prova, né, às vezes até uma audição musical, que a pessoa vivencia aquilo com muita ansiedade, com muita angústia e com muita preocupação improdutiva. Então, a gente tem aqui no Abrangente um programa específico, né, que chama Aprovação Sem Estresse, que são 5 sessões onde a gente trabalha com um foco bem direcionado para esse aspecto. E se depois há necessidade ou a pessoa quer dar uma continuidade no processo terapêutico, são outros 500. Mas aquela dor ali, né, inicial de ficar paralisado, e de deixar que o estresse cresça a ponto de impedir, né, que ele dê o seu melhor numa prova, é o que a gente tem procurado trabalhar com as pessoas. Deixando muito claro, né, que uma aprovação em qualquer concurso, em qualquer seleção, ela depende de vários aspectos. Mas se o aspecto emocional ele estiver bem conduzido, o uso, né, do conhecimento, das técnicas pedagógicas, elas vão ser muito mais apropriadas, vão vir muito mais facilmente. Então, se vocês, né, conhecem alguém, tem algum amigo, filho, eu vou fazer igual a Karine fazia, né, que era uma sócia nossa, tem algum amigo, filho, tio, primo, estudante, paciente que está passando por essa situação, vocês podem então recomendar que a nossa equipe aqui no Abrangente está trabalhando de forma bem específica com esse programa Aprovação Sem Estresse. E aí, para isso, né, basta entrar em contato, né, com o nosso telefone, com a Graziele, que ela direciona para uma das pessoas,
uma das pessoas da equipe. E se por um acaso ficou alguma dúvida ou alguma questão que não deu para colocar aqui, porque eu sei que é difícil, às vezes, escrever, né, na live, deixar alguma pergunta, pode nos enviar que a gente responde com o maior prazer. Ok, pessoal? Então, olha, quem chegou depois, assista aí desde o início, que amanhã a live vai estar salva aqui no perfil, para vocês verem essas estratégias que eu coloquei para sair da armadilha que o pensamento e as preocupações improdutivas elas geram em cada um de nós. Tá legal? Então, um abraço, obrigada pela participação, espero que tenha contribuído aí com vocês e, repito, tendo aí dúvidas ou algum comentário, pode enviar que a gente responde com o maior prazer. Uma boa noite para vocês e já um bom início de final de semana. Um abraço.